Como se tivesse deslizado, né? É mais ou menos isso. Aí você tem todas as soluções. Aí por cada ponto daqui passa uma solução. Tá? Romildo, e por cima? E por cima? Tá? Como é que fica as soluções passando pelos pontos de cima? Também dá isso aqui. Bem dá isso aqui. Agora veja bem. Se o B é maior do que menos 1, o que acontece sobre isso aqui? Ó, se o B é maior do que 1. Ó, se o B é maior do que 1, quanto é que dá em sinal? B mais 1. Está passando aqui. Se o B, ó, você olha para cá, tá? Digamos que eu dou o B aqui, ó. Digamos que eu dou o B. Agora, entenderam isso aí? Quer dizer, as soluções cuja constante, é porque está mal desenhado, mas elas é como se eu sempre afastasse. Não há intersecção, porque não pode. Por que não pode haver intersecção? Por causa do teorema de existência e unicidade. Então, por cada ponto daqui passa uma solução cujo domínio é R. Por cada ponto daqui passa uma solução com domínio é R. Agora, eu vou apagar isso aqui e vou considerar o caso em que o C é positivo. No caso em que o C é positivo, ó, aí a história é diferente. No caso em que o C é positivo, aí você tem que ter uma outra discussão. Se o C é positivo, tá? Se o C é positivo, então você tem o seguinte, o denominador da φg, ó, o denominador da φg, ó, o denominador da φg, quem é o denominador da φg? Quem é? C vezes E elevado a 2x menos 1. Então, C vezes E elevado a 2x menos 1 pode ser zero, não pode? Né? Pode ser zero. E aí vai dar um ponto que não está no domínio da solução. Então, isso aqui é zero, se somente o quê? C vezes E elevado a 2x igual a quê? Igual a 1. Que é se somente se é elevado a 2x igual a quê? A 1 sobre c. Correto? Aí aplico o logaritmo natural. É se somente se. 2x é igual a quê? Ao logaritmo natural de quem? De 1 sobre c. 2x é o logaritmo natural de 1 sobre c, que é se somente se, x é o quê? 1/2 do logaritmo natural de menos c, ou seja, é menos o logaritmo natural de quem? Da raiz de c. Tá? Porque isso aqui fica x igual a menos 1/2 do logaritmo natural de 1 sobre c, logaritmo natural de 1 sobre c é menos logaritmo natural de c, e esse 1/2 que vai estar multiplicando passa para dentro como expoente 1/2. Aí dá menos palavra. Então, nesse caso aqui, para C negativo, acontece o seguinte. Olha o que está acontecendo para C negativo. Está aqui o eixo Y. Está aqui o eixo X, eixo Y, está aqui o gráfico da φ1, está aqui o gráfico da φ2, aonde? Aqui é o 1, aqui é o menos 1. Por aqui passam todas as soluções cuja constante é negativa. Tá certo? E por cima vão passar todas as soluções cuja constante é
positiva. Mas calma, qual é a cara da φg? C, eu estou pegando o C o quê? Eu estou pegando o C o quê? C positivo. A solução geral é φg de x, qual constante, igual a quê? A C vezes e elevado a 2x, o quê? Mais 1, sobre C vezes e elevado a 2x, menos 1. Agora, se você fizer uma análise em cima da G, tá certo? Olhando para G, você tem o seguinte. Pegue C positivo, então, nesse número, menos logaritmo natural da raiz de C, vamos supor que o C é maior do que 1. Se o C é maior do que 1, tá? Observe aqui, ó. Se o C é maior do que 1, logaritmo, a raiz de C é maior do que 1, não é? Aí o logaritmo natural da raiz de C é o número o quê? Positivo. Com menos fica o quê? Negativo. Se o C está entre 0 e 1, raiz de C está entre 0 e 1, C positivo, logaritmo natural da raiz de C é negativo. Com menos fica positivo. Então esse negócio aqui pode ser de um lado ou do outro. Suponha que esteja aqui. Suponha que aqui esteja o quê? Logaritmo natural de quem? Menos logaritmo natural da raiz de C. Quando é que ele ocorre negativo? Quando C é maior do que 1. Concordam comigo? Se o C é maior do que 1, logaritmo natural da raiz de C é positivo, menos na frente negativo. Então, essa reta aqui, ela não intersecta o gráfico da φg. Ela não intersecta o gráfico da φg. E como é o gráfico da φg? O gráfico da φg, nesse caso, ele é assim, ó. Tá? Observe. Faça o seguinte. Olha aqui. Faça o x tender a mais infinito. Faça o x tender a mais infinito. Se você faz o x tender a mais infinito, C positivo, C vezes elevado a 2x tende a quê? Mais infinito. Então, esse quociente tende a quê? A 1. Então, a φg, ela vem para cá. Agora, faça o x tender a logaritmo para esse valor aqui. Faça o x tender a esse valor aqui. Tá? Faça o x tender a esse valor aqui. Tá? Para esse valor aqui. Menos logaritmo natural da raiz de C. O que é que acontece com esse negócio aqui? Tende aqui? Tende a 0. Tá entendendo, não? Professor, eu não entendi porque o x ficou sendo 2. Ficou o quê? O c é elevado a x. É elevado a 2x. Porque eu esqueci. É elevado a 2x. De novo. Faça o x, tá certo? Ó. Faça o C é positivo. C vezes E elevado a 2x é o quê? Positivo. Se isso aqui, se o C vezes E elevado a 2x é positivo, esse quociente é o quê? É positivo. Tá certo? Tá bom? Você tem o seguinte, se o C... Calma lá. Vou explicar. C é positivo. C é positivo. Se o x é positivo, E elevado a 2x é o quê? Positivo. Então faça o seguinte. Portanto, C vezes E elevado a 2x é o quê? Positivo. Faça o C vezes E elevado a 2x. Faça o x tender a mais infinito. Isso aqui vai tender a quê? Mais infinito, mais infinito. Aí o quociente tende a quê? A 1. E vai tender a 1 por cima. Não pode tender a 1 por baixo, porque a solução não pode passar por aqui.
porque essa é positivo. Agora, faça o x tender a menos logaritmo natural de c pela direita. Eu estou calculando o seguinte, limite, eu estou calculando nesse caso, o limite com c tendendo a quê? A menos logaritmo natural de quem? Da raiz de c por valores positivos. De quem? Da φg de x, que é isso aqui, ó. C vezes a elevado a 2x mais 1 sobre c vezes a elevado a 2x menos 1. Para onde é que vai o denominador? Vai para zero, porque o x está tendendo para a raiz dessa expressão. Não é a raiz dessa expressão, ó? Então isso aqui vai para onde? Mais infinito. Então a φg faz isso. Então a solução para cá é assim e para cá ela é assim, a φg. Pode analisar que ela é assim. Entendeu? É o contrário. Ela é positiva aqui e negativa. Aí você diz, Romildo, e se o ponto está aqui, tem uma solução? Se eu dou esse ponto aqui, vai ter uma solução? Vai ter uma solução. Porque se esse ponto está aí, é análise, pessoal. Isso é análise. Se esse ponto está aí, você botou aqui, olha, mas se o ponto está aí, quem é o C? É E sobre 1 elevado a lá vezes B mais 1 sobre B menos 1. Então, por que vai ter uma solução? Vai ter sim, sabe por quê? Aí eu vou fazer um outro desenho aqui, levando em conta isso aqui. Posso apagar isso aqui? Posso apagar isso aqui? Posso? Tá. Ó, o que eu estou dizendo é a seguinte coisa, ó. Vamos ver aqui, para cá, está aqui o Y, tá aqui o Y. Vou colocar o eixo X aqui, e vou colocar o gráfico, tá Φ1 bem aqui, ó. Tá aqui o 1, e tá aqui o gráfico da Φ1, que é esse vermelho. Tá bom? É o gráfico da Φ1. E vou pegar um ponto AB bem aqui. Vou marcar um ponto AB bem aqui. B maior do que 1. B maior do que 1. B maior do que 1. Sabe o que é que vai acontecer? É que quando eu pego esse ponto AB e monto a solução geral com essa constante, se o B está aqui, o que acontece é que essa constante é tal que o A é maior do que menos o logaritmo natural da raiz de C. Pode pegar, pode fazer a conta. Ó. Pode fazer a conta, não dá para fazer aqui. Então vamos ver aqui. Ó. Onde é que eu faço a conta? Vem bem aqui, ó. Vou apagar aqui, eu tenho que pagar, já até eu posso apagar. Então pegue o caso em que o B pegue o caso que você tem um ponto AB com B maior do que 1. Olha aqui, ó, B maior do que 1. Qual é a constante C que dá essa φg? A solução passando pelo ponto AB, qual é? Que é a solução, quem é? C vezes elevado a 2x mais 1 sobre C vezes elevado a 2x menos 1. Qual é a constante C que dá essa solução? Qual é? Está ali a constante C. É 1 sobre E elevado a 2A vezes o quê? B mais 1 sobre B menos 1. Tá? Qual é a raiz dessa solução? Qual é a raiz dessa solução? Qual é? É menos o logaritmo natural da raiz de C. Tá? É menos o logaritmo natural da raiz de C. Então,
pegue menos o logaritmo natural da raiz de C. Pegue menos o logaritmo natural de quem? Da raiz de C. Você fizer essa conta, faça essa conta. Isso dá menor do que o A. No caso em que o B é maior do que 1. Pode fazer a conta, isso vai dar menor do que A. Não vou fazer a conta, está nas notas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que se aqui está acontecendo, é porque esse número que anula isso aqui, ele está por aqui, ó. Menos o logaritmo natural de quem? Da raiz de C. Aí, você tem que a sua solução geral não passa por essa reta aqui. Aí significa que a sua solução geral faz isso. Ela vem daqui para cá, passa por esse ponto e vai para cá. Entendido? Você entendeu o que está acontecendo? É só fazer aquela conta. Romildo, e por baixo? E por baixo, o que acontece é o seguinte. O que está acontecendo é a seguinte coisa. Se o ponto tá aqui o eixo Y, eixo X, tá aqui o eixo Y, tá aqui o menos 1 e tá aqui o gráfico de quem? Da F2, que é a solução. Como eu disse, se tu pegar o ponto A sobre B bem aqui, cadê? Se você pegar o ponto A sobre B, ó, ponto AB, bem aqui, que ponto A sobre B vem aqui, ponto AB bem aqui. Qual é a solução que está passando por esse ponto? Qual é? Aí é o seguinte, meu amigo, se o B está aqui, o B é menor do que menos 1. E se o B é menor do que menos 1, você vai fazer a conta e vai descobrir que o A é menor que menos logaritmo natural de quê? Da raiz de C. Então, o troço que zera o denominador, ele está bem, digamos, por aqui, ó. É menos o logaritmo natural do que? Da raiz de C. Ó, então ela faz por aqui. Então qual é a solução que passa por esse ponto? Qual é? É a solução que faz isso, ó. Entendeu? Tá certo? Ou seja, se você pegar um ponto AB com B maior do que 1, a solução que passa pelo ponto AB é a solução dada por φ de x igual a C vezes E elevado a 2x mais 1 sobre C vezes E elevado a 2x menos 1, onde o quê? Onde C, quem é o C? Quem é? Onde C é igual a quê? É igual, tá aí, é igual a 1 sobre E elevado a 2A vezes quem? B mais 1 sobre B menos 1. E aí, o domínio da sua φ vai ser o intervalo que intervalo? Domínio maximal da sua solução. Vai ser menos logaritmo natural de quem? Da raiz de C mais infinito. Que é esse caso aqui, ó. A solução que no ponto A é B com B maior do que 1 é a solução dada dessa forma, tá certo? Dada dessa forma, com C, com a constante C igual a isso aqui e o domínio igual a quê? A esse conjunto. É o que está lá. E nesse caso aqui, se eu dou o ponto AB com B menor do que menos 1,
A solução é dessa forma, solução continua sendo dessa forma, φ de x igual a quê? A c vezes e elevado a 2x mais 1, sobre c vezes e elevado a 2x menos 1, mas aí o domínio da solução vai ser o intervalo menos infinito, menos logaritmo natural de quê? Da raiz de c. Domínio maximal, domínio maximal. Essas são as soluções maximais. E se o b está entre menos 1 e 1? A solução é dessa forma, com c igual a isso, só que o domínio quem é? Se o b está entre menos 1 e 1, quem é o domínio? Quem é o domínio? Se o b está entre menos 1 e 1, o domínio é os reais, porque a constante vai ser negativa. Esse aqui vai ser negativo, com o b entre menos 1, eu já paguei. Tá? Pronto. Então tá aí toda a descrição.